as sãs palavras do Senhor Jesus. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre isso, porque as sãs palavras do Senhor Jesus, para você e para mim, são decisivas, são perfeitas, são saudáveis. É por essas palavras que nós devemos viver. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que nós pensarmos, praticarmos e falarmos tem que estar de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Isso é o nosso objetivo, com certeza. Não há dúvida disso. Então, nós devemos ter certeza e convicção disso. E essas sãs palavras do Senhor Jesus nós temos que defender. Nós temos que andar de acordo com elas. E nunca discordar delas em tempo algum. Quem discorda das sãs palavras do Senhor Jesus está errado. Quem ensina outra doutrina que não seja baseado nas sãs palavras do Senhor Jesus está errado também. E esse erro não pode ser cometido nem por você, nem por mim em tempo algum. Nós devemos entender isso hoje, porque é de fácil compreensão. Então, o Senhor Jesus nos chamou para falarmos as sãs palavras dele, repetirmos elas, ensinar elas como elas são, sem alteração alguma, sem variação, nem sombra de mudança pode existir nas sãs palavras do Senhor Jesus. Nós temos que entender isso hoje, porque agora nós somos porta-voz das sãs palavras do Senhor Jesus, principalmente pela pregação do Evangelho, que o próprio Senhor Jesus pregou. É o mesmo que nós devemos pregar, sem dúvida alguma. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. E para que esse entendimento possa acontecer na sua e na minha vida, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre essa questão. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 14, primeiro versículo 10, onde está escrito assim, ó: Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, o Senhor Jesus pergunta: Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Então, todas essas palavras que o Senhor Jesus falou, ele não falou por conta própria. Ele não falou de sua própria vontade, de sua própria imaginação. Não. As palavras que ele falou, ele as disse porque o próprio Deus assim falava por ele. E ele falava para as pessoas ouvirem. Então, as sãs palavras que aquelas pessoas ouviram eram de fato palavras que Deus aprovava e Deus concordava. Então, cabe a você e a mim hoje ouvirmos as sãs palavras do Senhor Jesus. Isso é importante demais. Nunca podemos nos desviar em tempo algum das sãs palavras do Senhor Jesus. Elas são perfeitas e eficazes para a nossa vida ser uma vida que viva para o inteiro agrado do Senhor Jesus, para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo. Agora eu vou ler aqui o versículo 23 e 24 desse mesmo capítulo aqui, ó. Um pouco mais embaixo aqui, está escrito assim, ó. Versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se você ama o Senhor Jesus, e se eu amo o Senhor Jesus, nós temos que guardar a palavra dele, de forma fiel, verdadeira, sem alteração alguma. Não podemos deturpar essas palavras do Senhor Jesus, não podemos perverter. Não podemos relativizar ou trocar o sentido do que ele está falando. Nunca isso pode acontecer. Em tempo algum. É errado
da parte de qualquer pessoa falar algo diferente do que o Senhor Jesus falou. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, quem não ama ao Senhor Jesus, como ele próprio está dizendo aqui, essa pessoa não guarda as santas palavras dele. Não guarda mesmo. Ele pratica outras coisas, que pode até parecer que sejam essas palavras do Senhor Jesus, mas não são. São palavras falsas. São palavras pervertidas, que ele inventa. E isso é errado. Então ele diz aqui, ó, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, as santas palavras do Senhor Jesus não são palavras dele mesmo, mas é do Pai que o enviou. O Pai que o enviou falava por ele, e as pessoas que ouviam aquelas palavras eram palavras vindas de Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, as santas palavras do Senhor Jesus vêm de Deus, o nosso Pai. E não pode ser mudadas por ninguém, tem tempo. É errado. E não podemos cometer esse erro em tempo algum. Porque quem comete esse erro não ama o Senhor Jesus. Porque ele diz aqui, ó, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E tem muitas pessoas hoje que não estão guardando essas palavras do Senhor Jesus. Porque já foram para outras palavras diferentes, opostas. Palavras erradas, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal, porque isso é algo muito sério. É algo muito sério não estar de acordo com essas palavras do Senhor Jesus. Como muitos hoje, por aí, infelizmente, chegaram a esse ponto. Então, cabe a você e a mim aprendermos que devemos permanecer fiéis às santas palavras do Senhor Jesus. Praticá-las em todo o tempo. Ensiná-las em todo o tempo, sem deturpação alguma. Não podemos perverter isso. É errado. E nós devemos entender que isso é errado. Temos discernimento para entender que isso é errado. Então, se entendemos que isso é errado, não podemos praticar esse erro deliberadamente, de propósito. Não existe justificativa para isso. Não existe desculpa esfarrapada de nossa parte que possa nos justificar pelo fato de algum dia termos falado palavras contrárias às santas palavras do Senhor Jesus, que não veio dele mesmo, como ele mesmo diz aqui, ó. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, é isso, pessoal, está expressando a realidade. As palavras que ouvimos dele, que foram registradas nas Escrituras, não são dele próprio, mas do Pai que o enviou. E é isso que nós devemos entender hoje. Agora, eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo João também, agora capítulo 6. Vou voltar algumas páginas aqui. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63. Então está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Então, as sãs palavras do Senhor Jesus que ele disse são espírito e são vida. São espírito e são vida para você e para mim. Então, é algo sério, não é brincadeira. Ninguém pode ficar brincando com essas palavras do Senhor Jesus. Não, isso é errado. É errado mesmo. Ele diz aqui, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as palavras do Senhor Jesus têm um resultado saudável em nossas vidas. Porque são Espírito e são vida. E não podemos deixar essas palavras. Pelo contrário, temos que manter elas em nossas vidas. Para que elas produzam um bom resultado em cada um de nós. Um resultado permanente. Um resultado objetivo, sério, importantíssimo, do qual não podemos nos desviar em tempo algum. Então, devemos entender isso hoje. Que as palavras que o Senhor Jesus disse são espírito e são vida. Na vida de todo aquele que ouve essas palavras. Sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui no Evangelho segundo Marcos, mais um texto aqui. Evangelho segundo Marcos. Deixa eu só achar aqui o texto. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Olha aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, pessoal, toda a doutrina que nós devemos ensinar, elas têm que estar totalmente baseadas nas sãs palavras do Senhor Jesus. Qualquer outra doutrina que não esteja totalmente de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus, não podemos ensinar. Porque se alguém ensinar tal coisa, vai fazer alguém tropeçar, vai fazer alguém cair, vai perverter a vida de alguém. Vai fazer com que muitas pessoas se desviem da fé, da verdade, do evangelho, da graça, da nova aliança, enfim. A vida da pessoa vai se estragar totalmente, porque alguém ensina outra doutrina que são preceitos de homens. Doutrinas e preceitos de homens não tem nada a ver com essas palavras do Senhor Jesus em tempo algum. É isso que precisamos entender. E a grande falha da igreja hoje é isso. É o que está acontecendo aí. Ó. Muitos estão adorando a Deus em vão porque estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando eles deveriam, na verdade, ensinar a doutrina que é preceito do Senhor Jesus, que é baseada nessas palavras dele. Se você ler lá no Evangelho segundo Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, você vai ver que no final daquele capítulo ali, está escrito lá que as multidões estavam maravilhadas da doutrina do Senhor Jesus. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou fariseus, eu não lembro a palavra certa, mas é isso. Então, o Senhor Jesus ensinava as suas santas palavras com autoridade. Porque ele pregava, ou melhor, ele praticava aquilo que pregava. Ele não era hipócrita, como esse texto aqui afirma. Como ele diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, não podemos ensinar doutrinas que são preceitos de homens em tempo algum. Isso é errado. Temos que ensinar as sãs palavras do Senhor Jesus, para que aquelas pessoas que ouvirem essas sãs palavras, a vida delas sejam saudáveis também, em todo o tempo. Isso é importante demais, pessoal. Devemos entender isso hoje. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. E agora você vai ver o quão importante e decisivo é as sãs palavras do Senhor Jesus. Para você e para mim, hoje. Então está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, você e eu temos que ouvir e praticar as sãs palavras do Senhor Jesus, para que assim sejamos como um homem prudente que edificou a sua casa, ou seja, a sua vida, sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Então, devemos entender isso hoje, pessoal. O Senhor Jesus está falando claramente aqui, para que não haja dúvida disso. As sãs palavras dele são importantíssimas, produzem bom resultado na vida daqueles que as ouvem e as praticam literalmente, fielmente, sinceramente, com interesse de coração mesmo, com seriedade, com verdade, sem hipocrisia alguma, sem deturpação alguma, porque infelizmente muitos hoje estão pervertendo as sãs palavras do Senhor Jesus, falando outras coisas, ensinando outras doutrinas. E isso é algo absolutamente errado. Não pode existir lugar para isso em nossas vidas. Não podemos dar ocasião ou lugar para isso em tempo algum. Então, nós temos que nos apegar com firmeza às palavras do Senhor Jesus. Ou melhor, nós temos que nos apegar com firmeza às sãs palavras do Senhor Jesus. Então, nós temos que nos apegar com firmeza às sãs palavras do Senhor Jesus, para que delas nunca mais possamos nos desviar. Desviar dessas sãs palavras é algo errado, é algo nocivo, é algo perverso, que não pode acontecer em tempo algum com ninguém. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal, claramente. Porque se as sãs palavras do Senhor Jesus têm que fazer sentido sim na sua e na minha vida, para que agora possamos viver por essas palavras. Essas sãs palavras têm que ser algo que possa produzir esse bom resultado. Um resultado que deve ficar em nossas vidas constantemente. Isso produz uma igreja saudável. Uma igreja que se desvia de tudo aquilo que é contrário a essas palavras do Senhor Jesus. E consegue prosseguir em seu caminho, para que em seu caminho a igreja possa ir brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Possa ir se aperfeiçoando até alcançar a perfeição. Isso é importante demais. Então, eu espero que agora, em nome do Senhor Jesus, nós possamos viver pelas santas palavras dele. Isso é importante demais. Então, que agora todos possam entender isso. Para que ninguém em tempo algum possa ensinar outra doutrina e não concordar mais com as santas palavras do Senhor Jesus.
Quem faz isso está errado. E nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus para fazer algo errado, e sim para fazer algo certo, baseados totalmente nas sãs palavras dele. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.